Por isso que é possível perceber uma forte ênfase no século II, já nós percebemos isso, no século III isso aumenta e prossegue, chega até a Idade Média, isso vem embora e vem até hoje, a ideia de uma soteriologia ética. O que é uma soteriologia ética? É a ideia de que o homem é salvo pelo seu comportamento. Se eu for bonzinho, honesto e fizer as coisas certas, eu vou para o céu. Se eu não for bonzinho e não fizer as coisas certas, eu não vou para o céu. Essa é a mentalidade de muitos evangélicos arminianos. Essa é a mentalidade de muitos cristãos da vertente romanista, católica romana. Essa é a mentalidade, talvez, de alguns membros desta igreja. Pensa o seguinte: se eu não fizer tudo bonitinho, não seguir tudo bonitinho, eu vou para o inferno. Quando o apóstolo Paulo ensinou que a salvação é pela fé, e unicamente pela fé. E se alguém pecar? Se alguém pecar, nós temos um juiz que nos condena, amém? Não. Se alguém pecar, nós temos um... O que nós temos? Nós temos um advogado junto ao Pai. Nós não temos um promotor a nos condenar, um juiz a nos condenar como crentes. Se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós somos justificados pela fé, não pelo nosso comportamento. A diferença é que essa fé muda o nosso comportamento. Quando eu creio em Jesus, essa fé que salva, não somente salva, ela também transforma. Ela muda a minha vida, muda o meu coração, muda o meu modo de falar, de agir, de pensar, muda tudo que eu sou. Eu nasço de novo, eu acabo sendo uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Mas essa mentalidade, essa visão de uma soteriologia marcada pela fé em Cristo e pela fé em Cristo somente, isso foi sendo abandonado pelos teólogos do passado muito depressa, em prol da adoção de uma soteriologia mais marcada pelo estoicismo, que ensinava uma vida regrada. Os teólogos do passado foram fortemente atraídos pelo estoicismo, porque o estoicismo realçava uma vida de virtudes éticas. Então eles se atraíram por isso, e uma das consequências disso foi essa soteriologia ética que nós vemos nos escritos antigos. Então é de assustar isso, a filosofia pode entrar na igreja, e nós vemos até hoje o resultado disso. Nós vemos até hoje pessoas dizendo: eu tenho que me comportar bonitinho para ir para o céu. Se eu não me comportar bonitinho, eu não vou para o céu. A salvação não depende da cruz de Cristo, depende do meu modo de viver. Não entendem que a salvação depende do que Cristo fez, não do que nós fazemos. Então posso fazer o que eu quiser? Isso não acontece. Por quê? Porque quando eu creio em Cristo, eu sou transformado. E eu não faço mais o que eu quero. Cristo passa a viver em mim e muda a minha vida. Mas eu não sou salvo pela minha santificação. Eu sou salvo pela fé no Filho de Deus. As pessoas têm dificuldade de entender isso. E até hoje, você conversa com alguns crentes, eles falam assim: eu tenho que fazer as coisas certinhas, aí senão eu vou para o inferno. Isso é resultado daquela filosofia lá atrás, que entrou na teologia, corrompeu a teologia. Foi um casamento em jugo desigual. A filosofia estoica com a teologia, e o resultado foi isso aí. E até hoje você vê pessoas assim. Eu já conversei com crentes e eu falei assim: como é que a pessoa faz para ir para o céu? E uma senhora, membro de uma igreja batista há mais de 40 anos, sabe o que ela me respondeu? Ela disse assim para mim: se a gente seguir direitinho as regras da igreja, a gente vai para o céu. Ela disse isso para mim. Mais de 40 anos de batista. Se eu seguir direitinho, eu vou para o céu. Ela não tinha entendido o evangelho ainda. É a corrupção da doutrina cristã por parte de modelos, decorrente da adoção de modelos filosóficos.